Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Camila Moreira. Então, hoje eu vou apresentar a dica de estudo para a atividade 11, hashtag Apostila Estudo em Casa, volume 2, oitavo ano. Qual é o tema da aula de hoje? A habilidade a ser trabalhada é resolver o problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. Então, lembrar as unidades de medidas. As unidades de medidas, elas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. E elas são padronizadas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que define a unidade padrão de cada grandeza. Ele é baseado em um sistema métrico decimal e ele surgiu a partir da necessidade de se uniformizar diferentes unidades de medidas em um mesmo padrão na maioria dos países. Aqui nessa figura a gente tem as medidas mais usuais, com relação ao comprimento, o metro, com relação à capacidade em litros e com relação à massa em gramas. Além disso, trago uma dica de como converter essas medidas, Se uma questão está dando informações com relação a centímetros, mas ela está pedindo a resposta em metros, um exemplo, então aqui a gente tem nessa tabela como fazer essa conversão. Observe o seguinte, se eu tenho um quilômetro e eu quero converter ele para hectômetro, uma medida imediatamente menor, eu multiplico por 10. Já se eu tenho um metro e quero converter em decâmetro, eu divido por 10. E assim sucessivamente. Então, a partir de conversão de medida, essa tabela ela pode ser usada tanto para metros, quanto para litros, quanto para gramas. Ao nosso exemplo 1. 2 primos vão à escola todos os dias utilizando um ônibus do transporte público. A parada do ônibus fica a 100 metros da escola dos primos. Sabendo que a distância percorrida por eles dentro do ônibus é de 5 km, determine quantos metros eles percorrem por dia. Vamos à solução. O total percorrido por eles é de 5 km mais 100 metros. Observem o seguinte, como a questão está pedindo a informação em metros, o ideal é que a gente faça a conversão da medida aqui que está em quilômetros para metros. Para isso, a gente pode utilizar a nossa tabelinha de conversão. Então, se eu tenho quilômetros e preciso converter em metros, eu multiplico por 10 3 vezes, tá bem? Então, veja que 5 quilômetros é igual a 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a 5 vezes 1000 metros. Então, 5 quilômetros equivale a 5.000 metros. Os primos andam diariamente 5.000 metros mais 100 metros, totalizando 5.100 metros. Vamos ao nosso exemplo 2. Um paciente compareceu à unidade básica de saúde com sintomas de gripe e apresentava febre no momento do atendimento. Para este paciente, foi prescrita a administração de 2,5 ml de um determinado medicamento contra a febre. Sabendo que 1 ml de medicamento corresponde a 20 gotas, essa dosagem corresponde à administração de quantas gotas deste medicamento? Então, alternativa A, 25 gotas, alternativa B, 30 gotas, alternativa C, 40 gotas, ou alternativa D, 50 gotas. Então, vamos lá nossa resposta? Então, vamos lá usar a regra de 3 para resolver essa atividade. Primeiramente, temos que 1 ml do medicamento equivale a 20 gotas do mesmo medicamento. Então, 2,5 ml vai equivaler a X gotas desse medicamento. Então, organizando melhor, a gente tem que
como elas são diretamente proporcionais, a gente mantém sempre grandeza abaixo de grandeza. Se aqui a gente tem ml, do outro lado a gente tem gotas. Então, 1 ml equivale a 20 gotas, assim como 2,5 ml equivale a x gotas. E fazendo a multiplicação cruzada, a gente obtém o seguinte resultado. Fazendo a multiplicação, 1 ml vezes x gotas e 2,5 ml vezes 20 gotas, a gente tem nessa primeira linha. Na segunda linha, a gente mantém o valor do primeiro lado da igualdade, e no segundo lado a gente efetua essa multiplicação. 20 vezes 2,5 ml equivale a 50 gotas. Algo importante nas equações é quando você quer eliminar uma grandeza que está multiplicando, no caso aqui o ml estava multiplicando x. Então, eu trago ele para o outro lado da igualdade, dividindo, e assim eu posso cancelá-lo e obter o seguinte resultado. X gotas equivale a 50 gotas. Então, alternativa D. Então, espero ter ajudado. Bons estudos!